a titia. Projeto de lei complementar número 5 de 2022, senador Diego Fonseca, aprovado. 97ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taubaté teve a aprovação do projeto de suspensão da cobrança da taxa de iluminação pública. Este projeto foi suspenso na sessão passada devido a ter sido apresentado a emenda de última hora do vereador pastor da Igreja Universal, Nunes Coelho. Nesta sessão, o projeto deu sequência, apesar de muita discussão e do embate ter acontecido. No entanto, prevaleceu o voto a favor da população de Taubaté, suspendendo a taxa de cobrança de iluminação, já que o município está sem o contrato de manutenção desde outubro de 2022. Estamos aqui com o vereador Diego Fonseca, que é de autoria o projeto e foi aprovado depois de muita polêmica, de muita discussão. Primeiramente, queria agradecer a Ana Paula e ao programa de vocês que dá essa oportunidade da gente poder explicar para a população. Ana Paula, realmente foi um projeto muito difícil. Na verdade, é um projeto polêmico, porque a população ela estava pagando uma taxa de iluminação e não estava tendo serviço. Nós apresentamos esse projeto e aí os vereadores ficaram debruçados sobre esse projeto há algum tempo e hoje, graças a Deus, nós aprovamos. Diante da fala, da discussão, alguns vereadores disseram que se houvesse a suspensão dessa taxa, a prefeitura poderia quebrar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? São falas, Ana Paula, que eu acho que não condiz com a verdade, até porque a taxa de iluminação, quando ela é paga por você, contribuinte, ela só pode ser usada para iluminação. Ela não pode ser usada para outro fim. E se não tem a manutenção, não está se utilizando dinheiro. Para onde que está indo esse dinheiro? Então a justificativa de que a prefeitura vai ficar desfalcada desse dinheiro não procede. Eu acho que é equivocado, é uma fala equivocada. E qual é o sentimento do senhor hoje? Eu me sinto feliz, porque a população, quando votou em mim, Ana Paula, pediu para eu representar a população. E hoje nós estamos fazendo justiça. A população precisa de justiça. Então, eu queria agradecer até os vereadores que votaram, foi de forma unânime, porque foi uma discussão acalorada, teve emenda na sessão passada, teve agora a rejeição de emenda, e aí foi aprovado. Então, significa que o projeto é bom, Ana Paula. E realmente foi uma discussão acalorada. Inclusive o vereador que apresentou a emenda de última hora na sessão passada, que foi o vereador, o pastor da Igreja Universal, senhor Nunes Coelho, ele, na discussão do voto, ele disse que iria votar contra e acabou votando a favor. Ele acabou sendo convencido pelos seus pares. Eu acho que ele conseguiu, no entendimento, ouvindo a fala dos vereadores, acho que ele se sentiu sensibilizado e acabou votando favorável. Eu acho que ele fez a escolha certa, porque a gente está aqui para defender a população. Vereador Serginho, mais conhecido como o vereador mais técnico da Câmara Municipal de Taubaté, faz levantamentos coerentes e hoje não foi diferente com relação ao projeto de suspensão da taxa de iluminação pública. Vereador, eu queria que o senhor reportasse aos nossos telespectadores o que o senhor expôs na sua fala de defesa do voto. Sim. Eu fiz o levantamento, pelo portal Transparência, que a própria prefeitura disponibiliza para todo cidadão que quer fazer uma fiscalização junto conosco. Eu levantei toda a receita, desde 2015 até agora, junho de 2023. Entrou nos cofres públicos de CIP mais de 63 milhões de reais. Das despesas. Então, pagamento quando tínhamos uma empresa contratada e agora realizada pela própria prefeitura, então na ordem de 40 milhões de reais. 40 e pouquinho, O superávit, então, um pouco mais de 20 milhões de reais. Ou seja, Então, esse superávit dá para garantir aí pelo menos um ano, Se não for contratada uma empresa, dá para garantir um ano sem a contribuição, Então, nós contribuímos, tem um superávit, então daria para ficar sem o custeio, durante um ano com esses 20 milhões. Sobre esse superávit, para a população entender, que é o dinheiro que sobrou na conta da prefeitura, já foi feito um requerimento para saber aonde esse dinheiro foi empregado? Então, agora tem um dos artigos, da lei que criou a CIP, que é a 358, o Alberto acabou de dizer, que nós vamos fazer um requerimento solicitando as informações, porque isso teria que estar no portal Transparência, para qualquer um. Quanto foi gasto com
a lâmpada? Quanto foi gasto com o reatorzinho da lâmpada? Quanto foi gasto para trocar toda a estrutura ilumitécnica, né, das praças? Nós não sabemos, tá? Nós temos valor global, tá? Queremos saber isso detalhadamente porque é exigência, né, do artigo da lei estar minuciosamente o que foi gasto em iluminação pública na cidade de Taubaté. Sentimento de hoje, dever cumprido? Exatamente, né? Eu, conforme eu comentei, né, numa live que eu estava fazendo, eu realizo live toda segunda-feira, o vereador Diego acessou, porque eu estava reclamando, né, da questão da falta de iluminação por lâmpadas queimadas. O vereador Diego entrou e falou assim: Serginho, vamos preparar uma propositura. Aí ele preparou a propositura muito bem, e aí a emenda veio para dar segurança para a gente, tá? Porque de repente a gente ficar sem a cobrança iria impactar bastante no serviço de iluminação da cidade. A emenda veio para dar uma garantia, né, e uma segurança jurídica para todos nós. Vereadora Thalita, a vereadora conhecida por ter o seu voto firme, mesmo sendo voto solitário, que acontece muitas vezes nos projetos na Câmara Municipal, mas não vota diante de projeto inconstitucional. E não foi diferente na fala dela de hoje. Vereadora. Obrigada. Taxa de iluminação. Taxa de iluminação foi um projeto apresentado pelo vereador Diego, um projeto que suspende a cobrança da taxa de iluminação enquanto a prefeitura não contratar uma empresa para fazer a manutenção da iluminação nos bairros, né? O cidadão, a cidadã sabe que a gente está com diversos bairros aqui em Taubaté sem iluminação nenhuma. Isso prejudica a segurança, prejudica no trânsito. É uma calamidade terrível. E o prefeito deixou de fazer esse contrato, deixou de renovar o contrato, não se organizou e a gente está há 7 meses sem nenhuma empresa tomando conta da iluminação na nossa cidade. Então o projeto vem para parar de cobrar do munícipe essa taxa enquanto não tiver o serviço, é o justo. E eu fui firme no meu voto, votei a favor da população e fiquei feliz do projeto ter sido aprovado, porque tem coisa aqui dentro dessa casa que, mesmo sendo base, é indefensível, né? Os vereadores que são bases, que é indefensível. E dessa vez o projeto passou com o voto de todos. Na sua fala de defesa do seu voto, de justificativa do seu voto, a senhora chegou a mencionar uma entrevista que o senhor prefeito deu, onde ele mencionou, né, que teria problemas financeiros. O que a senhora tem a dizer? Eu queria que a senhora reportasse da mesma forma que a senhora fez na sua justificativa de voto. A arrecadação da taxa de iluminação só pode ser usada para o serviço de iluminação pública. Então, como a prefeitura continuou arrecadando durante esses 7 meses a taxa de iluminação e não está prestando serviço, ela tem esse recurso acumulado com ela. Foi essa a minha fala. O prefeito deu uma entrevista e, infelizmente, ou ele é ingênuo ou ele realmente é incompetente e não sabe como pode utilizar o dinheiro público. Ele falou, com todas as palavras nessa entrevista, que se esse recurso não fosse usado para iluminação, seria usado para outra coisa. E não pode. Essa lei prevê que o dinheiro da arrecadação deve ser usado somente para iluminação pública. Então, o próprio prefeito acaba se atrapalhando nas suas respostas. Ele não sabe como gerir a cidade. E foi isso que eu falei, a gente tá arrecadando durante 7 meses uma taxa que não está sendo aplicada, ela tá lá acumulada. Então, enquanto o prefeito não firmar um contrato com uma empresa para cuidar da iluminação pública, nós já temos dinheiro em reserva, não precisa continuar com essa taxa. E foi essa minha argumentação para aprovar o projeto hoje. Sentimento, dever cumprido? Sentimento de dever cumprido. Aqui eu tô para representar o povo. Eu venho falado que essa casa muitas vezes me acusa de expor os vereadores. O que expõe o vereador é o voto. Se a gente quer ser lido lá fora como representante, como os bons representantes, a gente que represente a população no voto. É isso que expõe a Câmara Municipal e eu tô aqui pelo povo, eu não trabalho para a prefeitura. Ei!